Valendo. Olá, seja bem-vindo a mais um Carreira e Vida. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo, conterrâneo meu. Eu estou aqui com Paulo Lemer. Antes dele falar, deixa eu só apresentar um pouquinho da história dele para vocês, viu? Que vocês vão aqui se emocionar junto comigo, eu tenho certeza. Paulo Lemer, ele é natural de Alagoas, nascido em Rio Largo. Hoje é um estilista especializado na França. Já vestiu várias noivas no território brasileiro. Recentemente realizou mais uma das suas conquistas, a de vestir a primeira noiva na Europa. Veio de uma família carente, foi criado por seus avós, que eram cortadores de cana-de-açúcar. Paulo tem uma história linda de superação. Ele nasceu com uma deficiência congênita na mão esquerda, mas mesmo assim não desistiu do seu sonho de ser um estilista renomado. Não tenho dúvidas do processo, quanto foi doloroso até você chegar aqui. É sobre isso que a gente vai falar. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço também pelo convite. Estou muito feliz também por ser tu, né? Uma pessoa que me viu no comecinho, né, Carol? Nossa, eu acho que eu vesti um dos seus primeiros vestidos. Primeiro vestido. Né? Primeiro vestido de festa. Foi o primeiro que abriu, assim, a porta ao universo da moda, que foi o do Miss Rio Largo. Isso. Né? E você foi uma pra das que candidatas. Vocês não sabem, né, gente, esse meu passado. Mas sim, é verdade. Eu acho que ali foi o primeiro olhar que teve para você ali pro seu talento, Isso, Paulinho? foi. Foi porque saiu no jornal, né? Saiu no jornal, as Misses estavam ressuscitando o concurso de Miss na época. E foi o abre portas, na realidade. Não só pelo vestido, que também foi uma versão muito bonita para a época. Eu acho que ele é um vestido bem usável, né? Sim, verdade. E também a estratégia que eu bolei de fazer todos os vestidos iguais, só mudando a cor, de acordo com toda a pele da candidata. Eu disse, não, vai ter que ganhar na marra, não pelo vestido, só vai ganhar aqui na marra. Então, foi isso que aconteceu e esse foi o meu primeiro trabalho. Foi o pontapé. E tu sabe como era a minha vida, como foi difícil a minha carreira e... Você acompanhou, né? Eu não era artista. Era isso que eu ia te perguntar. E nesse momento em si, você não tinha nenhum curso, nenhuma especialização. Você tinha um talento. É. Eu não tinha era nada, né? Nada. Nem roupa. Nem roupa para vestir. Impressionante. Mas vamos desde o início agora. Isso. Só para o pessoal entender aqui, acompanhar um pouquinho da sua história. Em alguma das nossas conversas, você falou que você não foi uma gravidez desejada. Eu acho importante falar isso porque tudo isso pesa na nossa história, né? Com certeza. Não que a minha mãe não quisesse. Não foi planejada. Na realidade, ela tinha 16 anos. Sim, nossa. Morando no interior do interior, né? Entendi. Do interior, numa usina, cercado de pessoas que todo mundo sabia da vida de todo mundo. Então, uma pessoa solteira na casa dos pais, engravidada de um homem casado que ela não sabia nem quem era. Entendi. Então, e assim, com 16 anos, né, minha gente? Com 16 anos, foi sofrido para ela. Entendi. Né? Foi sofrido para ela, foi sofrido por meus avós, que passaram por essa vergonha também. E quem me criou foram os meus avós, até porque a minha mãe não trabalhava. Né? E meus avós eram cortadores de cana. Então, muito difícil para uma pessoa engravidar ainda dentro dessa situação, esse quadro tão negativo. Né? Então, foram várias situações, né? Isso. E ainda quando eu nasci, deficiente. Então, sabe-se lá se essa criança ela vai viver ou tem alguns outros A falta problemas, de conhecimento, né? Sem estrutura alguma para poder criar uma pessoa especial. Então, foi bem complicado. E o preconceito na época era muito grande, até porque eu não conseguia estudar quase em nenhum colégio, porque as crianças não queriam se aproximar de mim porque achavam que era contagioso a minha deficiência. Então, eu só ia para a escola para não estar em casa e ficava chorando o dia... E na época era creche. Ia de manhã, só voltava à tarde. Sim. E eu ficava lá, chorando. E no intervalo ninguém queria brincar comigo.
E foi aí que eu começava a rabiscar as mesas, porque eu passava o tempo todo de cabeça baixa. Então, eu começava a rabiscar as mesas com, tipo, 5, 6 anos. Imagine para uma criança. Eu tenho uma filha de 6 anos. Imagine para minha Antonella chegar numa escola e passar o tempo todo de cabeça baixa, chorando. Porque não é aceito. Porque não é aceito. Sim. Hoje, o Paulo falando é mais fácil, Sim. porque o Paulo superou todas essas barreiras. Mas vamos voltar ao tempo. Quanto eu não sofri? Não é verdade? Então, assim, são traumas que eu vou levar para a minha vida inteira. Sim. E não quero nunca que os meus filhos passem por isso, né? E quando a minha esposa engravidou, eu fiquei preocupado, mesmo já estando no século... Sim, você ficou com receio de que tivesse... A deficiência. Entendi. Achei, porque o meu filho ia passar por tudo que eu passei. É tudo que a gente não quer, né? Que eles sofram o que a gente sofreu. A gente prefere sofrer. Sim. Né? Então, foi difícil. E eu fico imaginando, assim, você chegou a passar fome também, né? Isso. Nessa época. Na realidade, como meus avós eram cortadores de cana, a renda era muito pequena para 11 pessoas. As famílias nessa geração eram enormes. 11 verdade. Pessoas. Então, quando a gente não comia cuscuz que era ralado em casa, que tinha Sim. na roça, a única opção era a farinha com café, que a gente pegava o café quente, botava na farinha e fazia um pirão e comia com um pedacinho de peixe salgado, porque na época também não tinha geladeira. Sim. E quando a minha avó comprou geladeira, a gente não podia abrir muito para não gastar o gás. Eram umas novelas que a minha avó tinha na época, coisa de velho e tal. Se tiver trovão, tem que desligar todos os aparelhos. Então, assim, foi bem complicado minha infância. Mas como é que você teve esse primeiro contato, assim, com a moda? Que você disse. Eu fico só imaginando, assim, você nessa situação... em apresentar, digamos assim, uma inclinação para a moda. Meu Deus, eu acho que disseram, tá doido, né? Que é sonhador, enfim. Eu fiquei calado, na verdade, né? Eu ficava com esse desejo dentro de mim, mas eu não tinha coragem, assim, de expor isso na roça, né? Não tinha coragem de expor isso na roça, dizer assim, eu vou ser um estilista. Não. A minha vizinha... Dona Dedé, que também era tia da escolinha cozinheira, ela costurava, na época tinha discoteca. Sim. E as meninas que tinham mais condições, compravam os tecidos e levavam para Dona Dedé fazer as roupas. E eu achava muito interessante, assim, aquelas roupas bufantes, Sim. aquelas saias plissadas no ferro, a brasa, que eu fui do tempo de ferro a brasa. Né? Então, lá na usina tinha, porque não podia usar energia, assim, da usina muito, né? Uhum. Aí passava com vela, cera de vela, parafina, para poder a saia ficar bem dura, quando não engomava. Então, eram várias técnicas na época. Então, eu ia olhando e eu percebia que a costureira, ela comia macarrão, ela comia carne todos os dias. Então, aquilo foi me despertando aquele desejo, sabe? De comer aquilo e costurar. Eu disse, não, se eu costurar, então vai gerar uma renda melhor do que a que os meus avós têm. Então, entendi. Era como se fosse uma outra saída ali, né? Pela comida. Eu quero um outro futuro. Comida, Então, se eu estou enxergando ali uma possibilidade... E uma vez eu estava na roça, minha avó estava plantando, eu sentei ali numa cova de batata e eu como se eu estivesse conversando com você. Eu olhei assim para aquele campo ali, ao redor assim, de tudo, via o rio, a usina, eu disse, meu Deus. Eu falei assim, desse jeito, meu Deus, como é que eu vou me tornar uma pessoa diferente dos meus tios, diferente dos meus primos, morando nesse cafundó, nessa estrutura tão vazia. E eu já tinha 13 anos quando eu me fiz essa pergunta. Entendi.
Eu disse, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não quero isso para minha vida. Eu preciso ter uma condição financeira. Aí comecei ali a sonhar, tipo, um dia ter um carro, um dia ter uma casa, um dia ter uma família, um dia sentar na mesa, almoçar, jantar, comer comida de verdade. Porque às vezes a gente ia para o rio com fome para pescar e a gente às vezes não conseguia pescar peixe, aí pegava caramujo do rio. Hoje a gente vai para Paris comer escargot, mas eu sou do tempo do escargot do rio. Do rio, né? Então a gente enchia aquela panela de... na época chamava aruá, mas é caramujo do rio, que ele é comestível. Mas era isso, entendeu? Era muito sofrido. E, inclusive, os moradores da usina, que tinha pessoas que viviam melhor do que a gente, que meus avós não trabalhavam dentro da usina, trabalhavam no campo. Eles chamavam a gente de esmoléu, porque a minha avó era uma das únicas que cozinhava a lenha. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente era visto como os mais carentes da usina. Da usina, né? Da usina era. E depois dessa primeira oportunidade que você teve, qual foi o primeiro curso que você fez assim, que você disse assim, não, agora eu preciso me especializar nessa área? Você já viu que tinha o talento natural para aquilo? Curso? Você não fez nenhum? Não, nunca fiz curso. Jura? Nunca fiz curso. Gente, é natural. É. A única roupa que, tipo, alguém me ensinou a costurar, eu vi a minha avó fazendo uma cirola. Que bacana. Que ela botava por baixo do vestido, de retalho. E o elástico, eu prestei atenção, o elástico a minha avó fazia de câmara de bicicleta. Aquela borracha que estourava. Deus. Ela cortava assim com a gilete, que sobrava do meu avô, que fazia a barba e não prestava mais. Aí ela cortava assim as tirinhas bem fininhas do elástico, colocava assim, amarrava, dava um nó, esticava. E ela botava nos calção da gente. E quando uma vez pocou no meu, fui fazer igual. Entendi. Entendeu? Mas curso... Então, autodidata mesmo, curso, né, nunca fiz curso, não. Só vendo e foi na prática e meteu a cara. Isso. E depois, quando a gente foi expulso da usina, porque meus avós não trabalhavam mais, não rendia mais nada, pediram a casa, a gente teve que se virar. Eu comecei a bisbilhotar os ateliês das outras pessoas para ver, né? Para aprender alguma coisa ali. Então, assim, começou tudo assim, curiosidade. Meu Deus, que história, né? E hoje você tem a sua empresa. Isso. Hoje você tem um ateliê. Hoje eu tenho um nome. Hoje você tem um nome. Você tem uma marca, né? Uma marca que você chegou até a França. Isso. Não é isso? Já vesti várias noivas no Brasil. Né? Já fui vestir em Belém do Pará. Já vesti 4 noivas no Belém do Pará. Vesti uma em Goiânia, vesti em São Paulo, vesti na Tailândia. Entendeu? Então, assim... São várias pessoas pelo mundo que já usaram minhas roupas. E eu amo essas histórias de pessoas que são improváveis, né? Eu adoro isso, porque assim, você tem tudo para dar errado. Né? Você parece que nasce assim já com uma... meio que condenado àquilo, né? E aí você vem e faz exatamente tudo ao contrário, né? E desafiando a estatística, desafiando o caminho traçado que as pessoas fazem. Porque as pessoas, para chegar onde você está, as pessoas têm uma série de estratégias. E você só foi. Parece que isso encontrou você, né? A moda encontrou você, não foi nem você que encontrou a moda, né? Olha só, quando eu comecei, de fato, a costurar, eu chorava muito na máquina. E muitas das vezes eu me perguntava, de madrugada, que eu já estava tremendo, as carnes tremendo, eu dizia, meu Deus, será que vai dar certo? As dúvidas do processo, né? Porque, tipo, eu fazia roupa por R$25. Entendi. Fazia um vestido junino por, tipo, R$30. E dava um trabalho que dava uma dor nas costas e tal. E eu olhava assim, só dava pra, tipo, comer, né? Então, assim... Meu Deus, será que vai dar certo? Mas é o processo, né? E qual foi a primeira vez, assim, que você ganhou dinheiro? Que eu ganhei? Um vestido, assim? Não. Você lembra? Não é que eu ganhei dinheiro. A vez que eu vi que dava certo foi quando assim que terminou o concurso, eu entrei na loja Elegance. Lembro. Na Elegance. E eu fui nomeado no primeiro ano a estilista do Miss Alagoas.
Ah, entendi. Então, você trabalhou lá. Trabalhei lá. E isso te deu experiência. Me deu experiência. Bagagem, muita. Né? Entendi. E através daí, quando eu saí da loja, eu comecei a costurar sozinho. Eu comecei a costurar porque eu queria montar a minha empresa. Sim. Mas eu queria começar sozinho. Com o meu nome. Entendi. Só que o processo é muito árduo. Ah, meu Deus. Porque eu tive que aprender a costurar, a cortar. E é muito difícil. Desenhar, o meu desenho nunca foi bom. Nunca foi, assim, os melhores desenhos. Tem estilista que desenha, parece que a pessoa vai... O desenho vai pular do papel. Mas o importante que eu sempre coloquei é a criatividade. E você dá vida àquela ideia, Será que é né? mais um vestido ou é o vestido? A cliente precisa de uma roupa ou da roupa? Então, sempre pensei desse jeito. Não, vai ter um toque aqui, o meu DNA nessa roupa. Sim, a sua essência estava ali, né? Isso. Então, eu já tinha essa parte. Só que eu precisava aprender a fazer aquilo, sair do papel. Entendi. Entendeu? Então, quando eu abri o meu primeiro ateliê, eu fiquei assim, olha, dizem que depois de 1 ano e meio, a gente começa a tirar um lucro, né? Então, se o negócio vai dar certo, a gente começa a entender depois de 1 ano e meio. Mas a primeira cliente que entrou no meu ateliê, eu estava pintando o ateliê. Eu que estava pintando, o Paulo estava lá pintando as paredes e ela ligou, você atende a domicílio, não é, Paulo? Eu disse, não, agora eu vou estar atendendo o meu ateliê já. Eu estou abrindo meu ateliê. Fez, e onde que é? Eu disse, aqui, em frente à Inaura, na Comendador Leão. Tô indo aí, tô bem pertinho, tô aqui no Jaraguá. Disse, não, eu tô pintando ainda, adoro pessoas trabalhadoras, vou aí ver você pintar. E eu não percebi que aquela mulher era mulher de um deputado aqui de Maceió. E quando ela fez um vestido, ela pediu um vestido de renascença, um para ela, um para a filha dela e um para outra filha. Foram 3 vestidos. Aquilo dali deu para pagar 1 ano de aluguel. Jura? Juro. 1 ano de aluguel. Uma coisa muito bacana que eu percebo enquanto você fala é que você sempre valorizou muito o seu trabalho, Isso. né? Porque se eu não valorizar, ninguém ia. Né? Você nunca teve medo de cobrar, né? Não. Nem vergonha. Não, porque é uma grife, né? Eu tenho que sonhar desse jeito, eu tenho que trabalhar desse jeito, eu tenho que... Quando a gente quer algo, a gente tem que materializar isso. Então, hoje, quando eu cobro 30 mil reais de uma cliente... É porque eu sei que o meu produto, ele vale aquilo ou muito mais. Que depois que ela paga, eu olho assim e disse, eu cobrei o valor justo, de repente, para ela. Mas o trabalho que eu vou envolver nisso vai valer muito mais. Sim. Porque vai ser uma obra de arte. Entendeu? É uma obra de arte. É uma obra de arte. Quanto custa uma obra de arte? Em algum momento desse processo, a sua deficiência te atrapalhou? Você sentiu que teve uma dificuldade nisso? No começo, eu não tinha cara de artista, né? Principalmente nem cara nem corpo. Porque, na realidade, hoje, você, para encantar as pessoas, ou você tem uma ótima beleza, com ou aparência. Ou você tem indicações, você tem network, ou indicação, né? Ou muito dinheiro, né? Sim. Muito dinheiro. Parece então, que você já tem que começar tendo, né? Eu Hoje em dia não... Eu nem tinha muito dinheiro, nem tinha beleza, nem tinha estrutura. Eu só tinha vontade. E foi o suficiente. E a coragem. Né? E Deus. Né? Principalmente. Gente, sem isso... Então, foi o que aconteceu. Aí, depois que eu ganhei dinheiro, aí eu dei uma arrumada assim no nariz... Aí na orelha, que eu usava cola Super Bond, então... Mentira. Usava nos eventos, usava cola Super Bond. Hoje eu deixei ela coladinha. Você colava a orelha? Colava a orelha, que era muito feia e grande. Aí eu mandei diminuir a orelha. Deus. Mandei diminuir a orelha, mandei colar direitinho. Aí fiz o nariz, aí tirei a papada, aí o meu cabelo, aí agora tá pop. Um monte de botox e tal. E aí vai, pelo menos melhora, e agora você né, se o visual. Permite desfrutar, né? Daquilo que você conquistou. Isso é muito e eu importante. nunca fui arroba, foi sempre pago. Eu sempre paguei meus procedimentos. Nunca foi arroba, não? Não, nunca foi arroba. Então, por isso que eu não trabalho por arroba. Muita gente... Não, filha, eu não trabalho por arroba, eu trabalho com o Pix, né? Não dá para trabalhar com arroba. Agora você teve que desenvolver muitas habilidades para poder empreender, né? Com certeza. Não é só... Saiu da esfera do desenho e da costura. Você teve que aprender. Isso. Eu comprei uma máquina de costura, coloquei em casa e ao ponto de quebrar a máquina de raiva, porque não saía nada que prestasse.
E mesmo assim eu insisti. Eu botei isso na minha cabeça. Eu disse, se todo profissional nasceu de uma mulher, eu também nasci. Se todo profissional, ele ganhou nome, ele veio de uma mulher. Ele nasceu nesse mundo, ele não é sobrenatural. Então, eu também sou. Eu tenho a mesma capacidade. Então, eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu nunca colocava, assim, o impossível. Sim. Nunca coloquei. Você difícil. Nunca teve essa limitação, né, Paulo? É difícil, é muito difícil, mas a gente tem que acreditar que vai dar certo. Entendi. Pode não dar. Né? Tipo, você quer acertar as estrelas, dá um tiro na lua. Porque se você errar, tá lá em cima mesmo. Entendeu? Pelo menos tá no alto. Como é que você chegou lá na França? Conta. Eu cheguei na França, eu fui fazer primeiro um curso de especialização de moda o ano passado. Só o ano passado? Só ano passado. O único curso que você fez? Isso, foi. O ano passado. Aí, quando eu cheguei na França, eu contratei um fotógrafo para tirar umas fotos com o meu vestido. Sim. E a minha professora do curso ia indicar umas modelos. Entre elas, ela disse, olha, tem essa moça aqui, que ela é brasileira. Vamos falar com ela para ela tirar as fotos? Bora. Falamos com ela, ela não cobrou nada. No meio do caminho, ela me apresentou o noivo dela, que era o design da Louis Vuitton. Sim. Até aí, tudo bem. Só que ela disse que se apaixonou pelos meus vestidos e disse, eu queria ver a possibilidade que tem de eu casar com um vestido seu. Se você não é casada, ele disse, sou. Já casei no Brasil, já casei em Las Vegas, agora eu quero casar na França. Aí, a gente acertou tudo, amarrou as coisas. E quando foi... E eu fiquei em silêncio, né? Aí contratei um professor de francês. Não vou dizer nada a ninguém pra não avacalhar o negócio. Quando eu falei, a 1, 2, 3 milhas assustou a passagem. Eu tinha comprado... Mentira! 1, 2, 3 milhas. Eu disse, tá vendo? Era pra ficar calado. Menino, mas viu? Mas aconteceu. Só sei que eu contratei professor de francês para me dar aula de francês, para poder lá eu me virar, porque no curso eu tive professora traduzindo 24 horas, né? O tempo todo que a gente saía, à noite, tudo. Mas dessa vez eu ia só com a minha esposa, então eu tinha que me virar. Aí fiz os vestidos em silêncio e comecei a divulgar que o design da Louis Vuitton ia casar esse ano e tal, e o estilista é brasileiro e tal, mas passar na cabeça do ser humano que vai ser alagoano e passar na minha cabeça que o alagoano é rio-larguense é complicado. Aí, quando eu cheguei lá... Era da ilha? Da ilha? Não, né? Da ilha, Angelita? Sim, a enchente levou minha casa. Do Largo e da ilha, viu, gente? E do mutirão. Não é qualquer coisa, Era só ladeira abaixo. Meu Deus, e hoje quando você olha pra trás, assim... Aí eu me emociono, né? Não tem porque como, é inspirador. Né? É uma força que literalmente é verdadeira. É real a minha história, né? Por isso que eu nunca saí de Rio Largo. Porque... Você mora lá ainda? Eu moro lá em Rio Largo. Eu mostro para mim mesmo que o que eu vivi foi verdade. Entendi. Entendeu? É uma maneira de você ficar com os pés no chão. Isso. Né? Porque a gente sabe que se deslumbra. Isso. Então, dessa forma, você sabe que você tem uma raiz. Eu sei de onde eu vim, né? Então, que massa. O dinheiro não é o suficiente para pagar o que eu vivi, não. Nenhum dinheiro. Não, porque é mais importante. A minha história é mais importante do que o dinheiro. Muitas pessoas hoje se levantam quando ouvem a minha história. É muito interessante isso. Eu acredito que muitas pessoas, elas têm tudo e não sabem que têm. Sim. E quando escutam a minha história, quando leem a minha história, elas entendem que elas têm muita coisa. Então... Daria um livro, viu? Daria um livro. Tá vindo alguma coisa desse estilo aí. Gente, então fica aí, viu, já para vocês em casa também, essa inspiração, viu? Paulo é uma dessas pessoas improváveis e tá aí, ó. É um orgulho hoje, né, para Rio Largo, chegar onde você chegou, sair de onde você saiu, conquistar o que você conquistou. E tinha todas as justificativas do mundo, viu, gente? Isso. Para não fazer absolutamente nada. E nenhuma delas foi suficiente de parar ele, não. Andei com... Eu sou o rei da sandália do preguinho embaixo. Hoje a minha funcionária faz, meu Deus, quanto calçado. Deixa aí.
Deixa aí meus sapatos, deixe ele, que ele só tem 2 pés, mas deixa aí. Tá certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Muito obrigada, amigo. Tenho muito orgulho de você, viu? De verdade. Poder abrir mais esse espaço, né, também para outras pessoas, do público. Exatamente. Tá conhecendo a minha E história. quem não conhece ainda, ó, segue ele lá, viu? Paulo Lemer, que você vai se apaixonar pelos vestidos dele. Um beijo, gente. Obrigada.